Olá, Nusque, tudo bem? Nesta aula irei falar sobre os povos nativos da América. Quem eram eles? Preste atenção no que eu vou te dizer. A América não era uma terra desabitada até a conquista europeia. Havia numerosos povos espalhados de norte a sul do continente. Em 1492, quando o navegante Cristóvão Colombo e sua expedição chegaram a essas terras, elas já eram habitadas, sim senhor, por civilizações que possuíam grande diversidade cultural. Olha aí a riqueza da América. Comparando com a organização social e política europeia, os nativos apresentavam características bem distintas quanto à organização de seus assentamentos, forma de governo e a apropriação dos recursos da natureza. A maioria desses povos, independentemente da forma de organização social, foi dizimada ao longo do processo de colonização. Olha que maldade, gente! As principais causas foram guerras, escravidão e doenças infecto-contagiosas trazidas pelos europeus. Eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer não. Entre eles, 3 grupos destacaram-se por apresentar uma organização social e política bastante complexa: os astecas, os maias e os incas. O povo maia habitou a região das florestas tropicais, nos atuais territórios da Guatemala, Honduras e México. E qual era a base da economia maia? A sua base era a agricultura, principalmente o milho e o feijão. Tinham técnicas de irrigação muito avançadas e comercializavam as mercadorias com os povos vizinhos e no interior do próprio império. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses ligados à natureza. Assim como os egípcios, os maias usavam uma escrita com base em símbolos e desenhos. Ergueram pirâmides, templos e palácios, demonstrando grande desenvolvimento na arquitetura. Muitos desses monumentos são visitados por milhares de turistas atualmente. Os astecas. Os astecas habitaram um trecho do atual território mexicano. Fundaram no século XIV a importante cidade de Tenochtitlan, cujo território é parte atualmente da cidade do México. A sociedade asteca era hierarquizada e comandada por um imperador, chefe do exército. A nobreza era também formada por sacerdotes e chefes militares. Os camponeses, artesãos e trabalhadores urbanos compunham grande parte da população, sendo obrigados a trabalhar para o imperador, pois eram considerados como a camada social inferior. Na arquitetura, construíram enormes pirâmides usadas para cultos religiosos e sacrifícios humanos, realizados em datas específicas em homenagens aos deuses. Eles acreditavam que por meio dos sacrifícios poderiam deixar os deuses mais calmos e felizes. Os astecas desenvolveram técnicas agrícolas, construíram obras de drenagem e as chinampas, ilhas de cultivo, onde plantavam e colhiam milho, pimenta, tomate, cacau, entre outros. As sementes de cacau eram usadas como moedas. Os incas. Os incas viveram na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, em trechos dos atuais territórios do Peru, Bolívia, Chile, Equador e Argentina. De acordo com historiadores, fundaram no século XIII a capital do império, a cidade sagrada de Cusco. Na arquitetura, desenvolveram várias construções de enormes blocos de pedras encaixados, templos, casas e palácios. As ruínas da cidade de Machu Picchu, descoberta somente em 1911 por um pesquisador dos Estados Unidos, revelaram toda a eficiente estrutura urbana desse povo. Os incas domesticaram a ilhama, animal típico da região, que utilizavam como meio de transporte e dela extraíam a lã, a carne e o leite. Além da ilhama, também criavam alpacas e vicunhas, outros animais da região. Com a agricultura extremamente desenvolvida, usavam técnicas de terraceamento. Eram erguidos degraus nas vertentes das montanhas para o plantio. Os principais alimentos cultivados eram o feijão, a batata e o milho, alimento considerado sagrado. Além disso, eles alteraram o curso dos rios por meio de canais de irrigação que desviavam água para as aldeias.
Além disso, eles alteraram o curso dos rios por meio de canais de irrigação que desviavam a água para as aldeias. Os indígenas brasileiros. Nas terras que hoje compõem o Brasil, também havia diversos povos que antecederam o colonizador, entre eles os grupos Tupi-Guarani e Macro-G. No Brasil, alguns povos que vivem atualmente em territórios indígenas, TI, espaços delimitados pelo governo federal. Mas há também grupos que vivem fora dessas terras, ou mesmo isolados. O total da população indígena que vivia no país antes da chegada dos portugueses ainda é uma incógnita. Porém, algumas estimativas apontam para números que vão de 3 a 6 milhões. Estavam divididos de 1,4 mil povos, que falavam cerca de 1,3 mil línguas diferentes. Hoje restam 220 povos. Se no passado os povos indígenas foram acuados pelo processo de colonização e expansão territorial das metrópoles europeias, atualmente seu espaço está sob ameaça. No Brasil, por exemplo, são frequentes as invasões por garimpeiros, fazendeiros e madeireiros, assim como a atuação do próprio poder público na construção de obras de infraestrutura em terras indígenas. Os povos nativos da América Latina sofreram com o preconceito e a discriminação ao longo da história. Atualmente, se verifica um aumento da participação política dos indígenas, com o contínuo fortalecimento de suas organizações e estabelecimento de alianças para a atuação política. Na elaboração da Constituição do Equador em 2008 e na da Bolívia em 2009, ambas recentes, os povos indígenas participaram na questão da governança dos recursos naturais. E então, deixa aí algum comentário sobre esse assunto? Por quê? Acabou a aula, tô saindo. Tchau, tchau.